Histórias do caminho, justiça das aflições. Acontecimentos imprevistos. Enquanto a barca da vida navega em águas tranquilas, tudo se reveste de alegria de viver. Existem alguns períodos que afirmamos viver em verdadeiro paraíso, sem maiores preocupações. No entanto, por vezes, quando tudo transcorre normalmente, quando temos metas pessoais e familiares assinaladas para o futuro, somos surpreendidos pela desencarnação de um ser querido. Então, repentinamente, o que eram risos e contentamento se transformam em soledade e amargura. Planos se tornam sem sentido. Os dias se reprisam tristes e sombrios. Em outras ocasiões, os negócios que funcionavam em ordem sofrem alteração. A empresa muito bem estruturada entra em declínio, se decompõe ao ponto de fechar as suas portas. Em outros momentos, a saúde que nos felicita é substituída por enfermidades degenerativas ou simplesmente vigorosas. E o trabalho, o estudo, os passeios devem ser intercalados com idas e vindas a médicos, clínicas, hospitais, laboratórios, enquanto as forças vão nos abandonando. A vida afetiva, que nos parecia equilibrada, de repente, apresenta conflitos e transtornos emocionais nos sacodem, ferindo a alegria e perturbando os sentimentos. Inesperadamente, somos surpreendidos por ocorrências imprevistas. Tomados de surpresa e desencanto, chegamos a nos acreditar desamparados e sem o socorro da divina providência. Dias de alegria. Dias de tristeza, dias de felicidade, dias de luto e dor. Assim é a vida na Terra, escola que tem por objetivo o progresso intelecto-moral de todos os que nos encontramos dela usufruindo. Já nos disse o Cristo, no mundo tereis aflições. E são essas que nos alcançam, invariavelmente. São sucessos imprevistos que objetivam nos convocar para a reflexão a respeito da transitoriedade do corpo e a temporalidade das coisas. Eles fazem parte do programa de nossa própria iluminação e ninguém se encontra a salvo dessas ocorrências. Isso porque, enquanto alguns fatos nos desejam chamar a atenção para a realidade da nossa essência espiritual, outros dizem de resgates que nos competem. De toda forma, ambos proporcionam recursos de transformação moral. O que nos cabe é exercitar o desapego de tudo quanto nos tente reter na retaguarda. É começarmos a nos libertar das questões meramente materiais. É treinar a simplicidade de coração e a fraternidade legítima. Repartir com o próximo tudo quanto tenhamos em excesso e que nosso egoísmo retém, como um mecanismo de precaução para o futuro. Apego exagerado a coisas ou a pessoas é sempre prejudicial. Assim, amemos as pessoas, com equilíbrio, desfrutando das suas presenças, enquanto a divindade nolo permite. Esperemos da existência a todos os tipos de acontecimentos, não nos deixando surpreender, especialmente pelos que nos desconcertam. Pensemos nos infortúnios desses acontecimentos imprevistos que nos cheguem como uma convocação a reflexões e eventuais mudanças de conduta para melhor. Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir para percebermos esses convites que a vida nos oferece e os atendamos, da melhor forma possível. Federação Espírita do Paraná, redação do Momento Espírita, com base em mensagem homônima, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, em Vitry-sur-Seine, França, em 5 de junho de 2014. Em 15 de dezembro de 2018. Disposição sempre. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, Jó, capítulo 16, versículo 33. Fatores negativos internos e externos conspiram o tempo todo para o insucesso dos trabalhos na seara do Cristo. Em especial, o trabalhador espírita se defronta com escolhos e pedrouços de variegado matiz, até mesmo, e principalmente, dentro dos arraiais espiritistas. Uma técnica muito utilizada, com razoável sucesso, pelos espíritos inimigos da luz, no sentido de levar o trabalhador do bem ao descoroçoamento é realçar-lhe, através de induções magnéticas, as limitações e pequenez. Assim,
trabalhadores denodados, que enfrentam com desassombro as mais duras provas e expiações e mantêm-se firmes ante as mais formidandas procelas morais, se entregam ao desânimo quando dão passividade às sugestões dos espíritos maus que lhes insuflam as ideias perniciosas de que não são detentores de suficientes valores morais para o trabalho no bem com Jesus. Impregnados pelos vapores anestesiantes das vibrações malsãs desses espíritos menos esclarecidos, declaram-se inabilitados para as tarefas nobilitantes e redentoras, enviscando-se no tédio, perdendo, consequentemente, as oportunidades nas horas vazias a que, inermes, se entregam, para a gáudio dos obsessores. Para que possamos reverter tal estado de coisas, todas as vezes que sentirmos a ronda dessas sugestões anestesiantes, busquemos revigorar as nossas disposições no bálsamo da oração e, por certo, o auxílio do mais alto não nos será negado. Outra medida mágica e infalível, ao nosso alcance, é perlustrar as páginas dos livros de autoria da mentora espiritual Amélia Rodrigues, da lavra mediúnica de Divaldo Franco, que exalam o renovador perfume do Evangelho, impregnando-nos de ânimo, alegria e disposição. Provavelmente prevendo as variadas dificuldades dos trabalhadores espíritas nesse início do terceiro milênio, Joana de Ângeles enviou, pela mediunidade de seu tutelado, em 1978, a obra intitulada Rumos Libertadores. São 238 páginas, que formam 60 capítulos de puro ânimo, otimismo e esclarecimentos para auxiliar-nos no enfrentamento de toda e qualquer dificuldade do caminho. Com belíssima capa policromática, suas lições são verdadeiras vacinas contra o desânimo. Os títulos muito sugestivos, entre outros, são Entusiasmo e Ação Consciente, Aflição e Consolação, Conflitos Íntimos, Instar no Bem, Responsabilidade e Fuga, Não Desistas, Dor, Tentação e Perseverança, Perseguidores Espirituais, Desalento, Decisão Firme. Deleitemo-nos com uma delas intitulada Insatisfeito, mas perseverante. Aturde-te ante os impositivos renovadores. Sem poderes sopitar a amargura, experimentas tédio indefinível que te lanha a alma com rudes relhos, a estrugirem comandados pela vigorosa mão da insatisfação. Não identificando os fatores causais, porque honesta a tua sede de paz e de felicidade, sofres agonia sem palavras e procuras fugir, inconscientemente embora, aos compromissos novos. E repassas os conceitos de ventura, mediante as vinculações com as expressões imediatistas da forma, agradáveis, porém, breves, como se a ausência desta e daquela posse, sempre secundárias, te constituísse valor de alta monta, não obstante já disponhas do que é mais importante. Necessário e urgente que faças uma revisão de conceitos, e a posse, normalmente, esmaga aquele que se supõe possuidor. Joias, dinheiro, moradias, objetos, apesar de necessários em certas ocasiões, transitam de mãos, raro sobrevivendo aos seus enganados possuidores. Indaga aos que se locupletam no prazer e de coisas se repletam, se estão felizes, e eles responderão que estão ansiosos, se não cansados. As amizades, lavradas nas bases das posições dominantes no mundo, viajam, também, com as posições, os cargos, os destaques, quando estes mudam de pessoa ou de lugar. Interroga aqueles que deixaram os postos enganosos a respeito do apreço dos que os bajulavam, à hora do destaque político, econômico ou social, e eles te afirmarão que hoje tragam lágrimas salgadas de desencanto, suportando o pesado fardo da ingratidão, o ácido dos remoques e das zombarias dos que antes lhes disputavam um lugar ao lado ou as migalhas nas mesas fartas da aparência mundana. Examina o amor, que parece tão importante apenas do ponto de vista da sexualidade, quase sempre confundido com as paixões dissolventes e propõe indagações aos protótipos do gozo, da beleza e molde-los da forma como se encontram, e descobrirás, se te forem honestos, a mudança da face, normalmente aberta em sorriso profissional, transformada em rictos de amargura, asseverando que seguem frustrados, incompletos, e que prefeririam, se pudessem, outro tipo de vida. Segurança, na Terra, ninguém tem, por enquanto. Isto porque, aqui nos encontramos em reforma, e aprendizagem, em aquisições de experiências, conquista de valores. Segurança legítima é amar, doando-se, confiar, servindo, esperar, perdoando. Há tempo para cada realização, num momento o alicerce, depois o edifício, hoje a sementeira, amanhã a messe de luz.
Fruirás, sim, a paz porque há nelas, e defrontarás a plenitude em ti mesmo, que hoje te falta. Não te aflijas pelo amanhã, nem te afadigues sob tormentos perfeitamente superáveis. Jesus ensinou-nos a descobrir os íncitos valores de nós mesmos e estimulou-nos a transformá-los em estrelas fulgurantes, clareando a noite da nossa atual conjuntura. Não te entregues, portanto, à desnecessária aflição. Espera e ama desde hoje. Logo mais estarás tranquilo e feliz com o Cristo, a quem já começas a sentir no imo de alma. Estudando Kardec e vivenciando os ensinamentos de Jesus, nossa atual romagem terrestre terá tudo para produzir bons e sazonados frutos. O mundo e Jesus. Joana de Ângeles assevera, são duas as opções diante do ser humano. O mundo e Jesus. O primeiro agrada, é devorador, envolve e passa rápido. A sua existência é irreal, embora necessária para o desenvolvimento e a evolução do espírito. O segundo transforma para melhor, mantém a vida, suaviza-a e permanece. A sua proposta é libertadora, engrandece e aprimora para sempre. O mundo é meio, Jesus é a meta. A verdadeira sabedoria consiste em eleger o Cristo e melhorar a sociedade mundana, trabalhando os seus valores e santificando-os, de forma que o processo existencial se faça enriquecedor e infinito. As determinantes do mundo são a ilusão, o corpo, o ego. As de Jesus são a realidade, o ser profundo, a vida em plenitude. Ninguém chegará ao Cristo sem a travessia pelo mundo, assim como não sairá do dédalo das humanas paixões sem a inspiração e a atração dele. Utilizar-se dos recursos do século para amar e servir, lapidando as arestas e sublimando os sentimentos, eis como viver no mundo, sem lhe pertencer. O filho disse ao pai, narra o Evangelho. Dá-me o que me pertence, pois que desejo gozar, desfrutar a vida enquanto sou jovem. E o genitor lhe concedeu. Ele foi, desperdiçou tudo, embriagou-se no prazer, exauriu-se, e para sobreviver foi trabalhar em uma pocilga, alimentando-se com o repasto dos suínos. Recordou-se, porém, na aflição superlativa que o tomou, que na casa do pai teria melhor tratamento, mais oportunidade, resolvendo retornar ao lar. Recebido em festa, provocou ciúme no irmão que se postara em casa, fiel, dedicado, honrando a família. O pai, porém, disse a este, que se queixara da forma como fora recebido o extravagante, o perdulário. Teu irmão estava perdido e eu o reencontrei, enquanto que tu sempre estiveste ao meu lado, bem e salvo, por isso é grande a minha alegria com o retorno dele. Esta vê-a perdido e eu o reencontrei. Da mesma forma, aquele que elege Jesus e se liberta do mundo se alegra e se une à família amor, que o aguarda e o acata em júbilo, concedendo-lhe felicidade perene. Reconhecendo nossas lutas íntimas e o árido proscênio terrestre onde elas são travadas, Joana de Ângeles, observando pelo ponto de vista psicológico, ensina-nos, incentiva-nos e detecta nossas dificuldades e limitações na vida de relação, assim observando. Rememorando tuas lutas, desfilam pela mente em agonia, ardendo em febre de sofrimento íntimo, os ingratos, os traidores, os caluniadores, os perversos, os perseguidores que agora, de longe, esqueceram do quanto lhes deste, do carinho com que os honraste sem que o merecessem e experimentas uma angústia tão grande que te faz temer pelo próprio equilíbrio, pela razão. Aguarda um pouco mais. A nuvem plúmbea que obscurece o sol do teu discernimento, enquanto sofres, passará. Suporta um pouco mais. Não planeies para o futuro, nem penses como viverás os dias que virão, a sós, em abandono, sorvendo fel sob chuva de sarcasmo e zombaria dos que ficaram ao teu lado, embora longe de ti. Vive o agora, atravessa o hoje fazendo o melhor cada dia, a eternidade é a vitória do tempo sobre o próprio tempo. O universo resulta do suposto milagre do substrato do átomo. Toda a vida física na Terra teve início no gelatinoso protoplasma, no entanto, graças ao segundo a segundo, manifestam a glória da criação. O ingrato é um doente que enlouqueceu ao fugir do teu aconchego, o traidor que procura esquecer, está enganado, enganando-se cada vez mais, o caluniador queixa-se, queimando-se no ácido da infâmia que espalha, o perverso jornadeia em soledade incomparável sob tormentos atrozes, o perseguidor está fugindo de si próprio, enquanto se esconde avinagrando o próximo. Infelizes,
estão procurando esquecer. Mas lembrarão, a memória os trairá quando a consciência fizer que releiam as leis de Deus nela esculpidas de maneira inamovível. Apiada-te, desde agora, pois que perlustras a senda espinhosa que conduz à plena paz, e eles? Como puderam aqueles ingratos, traidores, caluniadores, perversos e perseguidores anular na mente o que viram, o que receberam, o que tiveram, o que experimentaram ao convívio com o Mestre Divino nos cenários incomparáveis da Galileia romântica e nobre ou na áspera Judéia fria e severa? No entanto, não foram os estranhos, os que apenas foram informados sobre o Rabi, que traçaram as linhas do martírio do justo. Os falsos representantes do povo que armaram as ciladas e engendraram a crucificação conheciam-no, sabiam a verdade. Todavia, Jesus, porém, sabia com mais segurança que neles estavam escritas as leis do Pai e que, cada um, a seu turno, retornaria à senda para recuperar o tempo perdido, libertando-se da crueldade que os malsinava. Conforta-te ante a lembrança e evocação dele e esquece-os. Romperam os laços contigo e, mesmo sofrendo, estás livre deles, os trânsfugas, para rumares na direção da grande luz. Não olvidemos que o espírito cresce na bigorna do sofrimento, sem reações danosas, sem inquietudes. Paz de espírito, pelo venerando apóstolo da paz, Divaldo Pereira Franco. Em face das condições evolutivas do planeta terrestre, considerado relativamente primitivo na escala apresentada por Allan Kardec, e assim o é, porque os espíritos que o habitam somos, igualmente, um tanto primários, em nosso processo de desenvolvimento intelecto-moral torna-se desafiador a conquista da paz de espírito. Esse fenômeno, a paz interior, ocorre quando conseguimos viver dominados pelos sentimentos do amor, da caridade, da compaixão e da sede de Deus. Enquanto permanecermos no cultivo do ego e das suas manifestações inferiores, não conseguiremos a harmonia necessária para uma cultura de fraternidade. A amizade sem jaça é ainda uma experiência psicológica muito rara em nossos relacionamentos, nos quais, porque sempre cada qual pretende ser melhor e possuir mais do que outro, a fim de oferecer-se segurança emocional. Como é natural, a maturidade espiritual dos seres é um labor intérmino, porque marchamos da sombra da ignorância para a luz do discernimento, e as conquistas transformadoras para melhor sempre ocorrem muito lentamente. Tendo em vista as circunstâncias ambientais, familiares e sociais, é-nos um desafio constante ascender moralmente na escala do progresso, na tentativa de alcançar a fatalidade para a qual fomos criados por Deus, e a perfeição relativa. Cultivando mais a insensatez e a competição, raramente nos preocupamos seriamente com a forma como devemos viver com o nosso próximo e resistir às teias do mal que nos tentam envolver. A afetividade ainda se nos apresenta na forma de usufruir prazeres através da libido, sem a preocupação sincera do desinteresse de retribuição das bênçãos que podemos oferecer. Por isso e por outras razões, os relacionamentos são mal estruturados e os conceitos em torno do progresso moral parecem não ser legítimos. Quando o companheiro tomba no seu processo existencial, logo é julgado e sem qualquer reserva é contemplado pela calúnia e infâmia. E mesmo quando se mantém com dignidade nas lutas que empreende, parece que desperta mágoas, inveja e despeito naqueles com os quais, às vezes, contava como amigos ou afetos. Dá-se exatamente o contrário, são esses os primeiros a apedrejarem, o que parece fazer-lhes um grande bem-estar. Esquecem-se de que chegará também a sua hora de aflição, pois que no mundo tereis aflições, como sentenciou Jesus, ou tudo é sofrimento, conforme esclareceu Buda. Desse modo, busca a paz da consciência no teu mundo íntimo, vinculado a Deus, orando e confiando mesmo nos momentos mais tormentosos, e te sentirás inatingível pela maldade dos maus, dos teus amigos ou adversários. Não te permitas perder a paz ante a acusação dos insensatos inimigos do bem, e prossegue na luta. No serviço redentor. A aflição pode ser o preço do resgate, o recurso da dor que reajusta, o remédio que corrige ou o choque de retorno que redime, mas se modificares a tua aflição de lugar, no campo do próprio espírito, de certo, será ela transformada em processo de tua gloriosa sublimação. Aflige-te em pedir desculpas a quem ofendeste e não terás um credor para o caminho de amanhã. Aflige-te em auxiliar aos semelhantes e não serás relegado ao abandono.
Aflige-te em cumprir os deveres que te competem no círculo doméstico e não serás provado pelo desrespeito ou pela ironia dos corações que te circundam no ambiente familiar. Aflige-te em procurar o bem, praticando-o com o teu coração, com a tua boca e com as tuas mãos, e o mal não te surpreenderá em seus laços escuros. Aflige-te em dar, e o Senhor dar-te-á dos seus suprimentos de amor infinito, a benefício de ti mesmo. Aflige-te em consertar e retificar o teu caminho nas horas de hoje, e a harmonia estará contigo no futuro. Não te esqueças de que Jesus afligiu-se em redimir-nos e iluminar-nos, por isso mesmo, além da cruz, é a claridade dos séculos a convocar-nos, através do sacrifício para a glória sublime da ressurreição e do amor. Emmanuel. No estudo da aflição. Em toda a parte, vemos a aflição que se arroja ao crime, que se confia à revolta, que se rende ao desânimo, que se desfaz em desespero, que se transubstancia em ofensas aos semelhantes, que alardeia intimidade com Jesus, ferindo os homens, nossos irmãos, que, a pretexto de exercer a justiça, mobiliza tribunais e prisões, que clama sem piedade contra a miséria dos outros, que chora sem proveito, que se demora nas apreciações infelizes, que se mantém nas trevas, azorragando os que buscam a luz, que se irrita, que maltrata, que vergasta e maldiz. Entretanto, os bem-aventurados do Evangelho são os aflitos que não provocam novas aflições. São aqueles que aceitam a dor e nela acatam os divinos desígnios. Recebamos no espinho que nos lacera ou no flagelo que nos humilha, a lição que a providência nos envia, e teremos chegado à celeste compreensão, para guardar, em espírito e verdade, o tesouro do amor que o Divino Mestre nos legou. Emmanuel. Comentários finais. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas, então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram, ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois, que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Base bibliográfica. Federação Espírita do Paraná, redação do Momento Espírita, com base em mensagem homônima, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, em Vitry-sur-Seine, França, em 5 de junho de 2014. Em 15 de dezembro de 2018. Federação Espírita do Paraná, redação do Momento Espírita. Disposição sempre. Maio 2014, por Rogério Coelho. Sendas Luminosas. Pelo Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 23. Lampadário Espírita. Pelo Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 49. Divaldo Pereira Franco. Artigo originalmente publicado no Jornal à Tarde, coluna Opinião, em 9 de março de 2023. Em 10 de abril de 2023.
Servidores no Além, autores diversos, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier capítulo 07, no Serviço Redentor. Reconforto, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 17, no Estudo da Aflição. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. Item 03.